Boa noite, quinta-feira, 23 de dezembro, 19 horas, Brasília, nossa penúltima live do ano. Aí, Major, Taurus certifica a primeira pistola de grafeno no mundo. Então é uma arma mais leve, mais resistente, não está sujeita à corrosão. Eu fico feliz porque 2, 3 anos antes das eleições, eu estava numa pré-campanha, né, andando pelo Brasil, e falava em grafeno e nióbio. E uma grande parte zombava disso tudo. Então está se transformando uma realidade aí a questão de grafeno e nióbio no Brasil e no mundo. Olá, Jair Bolsonaro. Estou no Vale do Ribeira, a região mais pobre do rico estado de São Paulo. Mas será que estou numa área tão pobre assim? Olha aqui, ó. Aqui temos uma grande área com muita incidência de grafite. Com um detalhe, esse grafite é riquíssimo em grafeno. Vamos lá, no mercado internacional, 1 quilo de grafite custa $1. Só que, nesse tipo de grafite aqui, você pode extrair até 150 gramas de grafeno por quilo. E passa a custar, então, essas 150 gramas, a bagatela de $15 mil. Deu para entender? Agora, o que é o grafeno? Fui dar uma pequena pesquisada sobre esse assunto e por que o interesse internacional, em especial da China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, nessa questão. O grafeno é um material de altíssima resistência, grande maleabilidade e também condutor de energia. Os estudos apontam que uma bateria feita com esse material poderá ser carregada 1000 vezes mais rápida que uma bateria convencional. Imagine na indústria automobilística, os meios de transporte via energia elétrica, que salto não dariam com o nosso grafeno. Mais ainda, ele é utilizado também nas telecomunicações, na indústria eletrônica, aeroespacial, biotecnologia, entre outros. É o material mais fino do planeta. Ele poderá substituir o silício na composição de chips. Durante os dias 9 a 16 de julho desse ano, ocorreu a primeira Feira Brasileira do Grafeno. Ocorrida no Rio Grande do Sul, o evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, além de diversas outras autoridades, que conheceram os projetos que estão sendo feitos com grafeno, material à base de carbono que está revolucionando a indústria mundial, considerado um dos mais fortes e leves do mundo, tido como 200 vezes mais resistente que o aço e o mais fino que existe, entre outras propriedades. O Diário Oficial da União de hoje também publicou a regulamentação do auxílio gás. São 300 milhões de reais para 5 milhões de famílias. Esse número tende a crescer. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o chamado Vale Gás, um auxílio que vai ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos. Quem conta agora pra gente é a repórter Caterina Chute. Caterina, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Headline News. Muito bom dia, Mariana, William, bom dia para todos que nos acompanham. Exatamente, ele sancionou, ainda não tem data, mas olha, a partir da publicação então dessa proposta, dentro de 60, o governo federal, na verdade, tem um prazo aí de 60 dias, justamente para informar a população como que vai ser feito esse pagamento, quais serão os critérios, justamente é um prazo importante aí para a população e todos precisam ficar bastante atentos justamente para poder receber este Vale Gás. É uma medida que vem aí, né, Mariana, aliviar o bolso do brasileiro, especialmente daquelas famílias mais pobres, claro, já que o preço aí do gás de cozinha, ele teve um aumento aí, ele já subiu quase 30%. Sem dúvida alguma, é um dos itens que mais pesa aí na inflação. Então, pelo texto, o que a gente pode adiantar, né? Como que vai funcionar? Por esse texto sancionado, a cada 2 meses, ou seja, são parcelas bimestrais, os beneficiários vão receber aí uma parcela com um valor correspondente a pelo menos 50% do valor médio de revenda do botijão. A gente lembra que atualmente esse preço médio ele está em R$ 102,52, segundo a ANP, que é justamente
a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Se você pesquisa o preço do botijão nos diferentes estados brasileiros, você vê que ele parte aí de R$100, mas tem locais que ele pode chegar até R$135. Quer dizer, é um valor bastante considerável. Então, basicamente, quem vai poder receber? Aquelas famílias que estão cadastradas no CadÚnico, que é aquele cadastro de programas sociais do governo federal, são famílias aí com renda per capita bem baixa, né? Renda familiar aí de menor ou igual a um salário mínimo, a gente está falando de R$550. É um programa que deve beneficiar aí mais ou menos 19 milhões de famílias e por um período de 5 anos. Então eles calculam aí como são para a família ou do Auxílio Brasil justamente para operacionalizar e liberar esses pagamentos. A pandemia de coronavírus piorou a enorme lacuna financeira entre ricos e pobres de todo mundo. Então a pandemia tem gente que tirou proveito dela. Agora a grande maioria da população teve dificuldade. Os servidores estão sem reajuste. O pessoal seletista também não tiveram reajuste. Alguns até renegociaram, né, uns novos contratos, né? E nós sabemos que dificilmente alguém ganhou alguma coisa. Agora, quem mais perdeu foram os informais. Aquele pessoal que trabalhava na informalidade, não tinha carteira de trabalho, com a política de fechar tudo, né, que a economia vê depois, esse pessoal foi para dentro de casa. Nós calculamos no primeiro momento 38 milhões de pessoas, no final das contas passaram a receber auxílio emergencial 68 milhões de pessoas. E aí, em grande parte, viviam da informalidade. Alguns ainda nem trabalhavam, tudo bem, sabe que é difícil você fazer um filtro disso, mas tinha suas necessidades e foi aprovado pelo governo. A CGU foi atrás de alguns que dava nítidas indícios de ter fraude. Eu acredito que alguns milhares foram obrigados a devolver esse recurso e agora nesse mês é que parece que a informalidade começa a reagir com força. Tá? Espera que realmente dê certo, que não se feche mais praias, não se feche mais igrejas, não se feche mais estádios de futebol, que nós temos que encarar. O problema do vírus existe, mata ainda, né? Graças a Deus diminuiu bastante, mas temos que enfrentar esse problema. Repito, o governo federal comprou mais de 300 milhões de doses de vacina. Então quem tomou vacina foi graças ao trabalho dos nossos ministros da saúde e graças aos recursos disponibilizados pelo governo. Então, só de vacina, não tenho o número exato aqui, mas são mais de 20 bilhões de reais gastos com vacina. O auxílio emergencial na casa dos 300 bilhões de reais. Os outros quase 300 bilhões foram antecipação de receita, rolagem de dívida. Outros programas sociais, a gente teve o BEM, a gente teve vários programas onde o governo federal ajudou tanto em crédito quanto em transferência. O próprio Pronamp, houve injeção, FGI, o BEM, que é o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, ou seja, presidente, foram 700 bilhões de reais investidos na economia só em 2020, além de 2021, porque continuou o auxílio emergencial também em 2021. E o auxílio emergencial ajudou a não deixar a economia colapsar. Sem auxílio emergencial, teríamos um caos no Brasil. Vamos lá, antes do Pedro entrar aqui. A semana passada, iria para Porto Murtinho, né, e Bonito, onde daríamos ordem de serviço para a terceira ponte com o Paraguai. Não foi possível ir por causa do mau tempo. O avião arremeteu 2 vezes. Mais informação aqui da segunda ponte, que 73% da obra já está pronta. E meados do ano que vem será inaugurada a segunda ponte com o Paraguai. Deixar bem claro, recurso da Itaipu Nacional. No passado não existia isso, porque as estatais eram loteadas. Né? Cada partido político, grupo de interesse, pegava uma estatal aqui, um banco oficial lá, o ministério acolá, e era assim. O que dá mais alegria para o engenheiro é visitar a obra. De um lado, o Brasil, do outro lado, o Paraguai. Estamos na segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, o marco da engenharia nacional. Duas torres de quase 200 metros de altura, da onde saem os estais, que segura a estrutura. 760 metros de extensão, 470 metros de vão livre, o maior da América do Sul, e 500 milhões de reais, meio bi, de investimento.
Esses números importantes, superlativos, e a gente tem uma obra que começa em 2019 e já vai terminar ali, no ano que vem, começando e terminando no mesmo governo. Parabéns ao Brasil, nós temos uma ponte que vai integrar com o Paraguai, nosso país irmão, aderente à estratégia da política de transportes, que é a integração regional sul-americana. Brasil e Paraguai vão construir a terceira ponte de integração entre os dois países. A obra vai ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no lado paraguaio. O presidente Jair Bolsonaro iria participar do lançamento da pedra fundamental, mas a comitiva brasileira não conseguiu pousar em Porto Murtinho por conta das condições climáticas. E o evento deve ocorrer em janeiro do ano que vem. A equipe da TV Brasil, que chegou por lá no domingo, conversou com moradores sobre os benefícios que esta terceira ponte vai trazer para a região. Para atravessar o rio Paraguai, na fronteira de Mato Grosso do Sul, só de balsa e barco. A população da região sonha com a construção da ponte há anos. Vai ter emprego, muito serviço, né? Muitas coisas vai melhorar na nossa cidade aqui de Porto Murtinho. A gente olhando pelo lado do turismo, a gente tem a questão de não só o Pantanal, vai abranger o Pantanal, mas o Chaco. E decorrente você chega lá nas Cordilheiras dos Andes, então você passa por vários biomas. Para o turismo, realmente, será uma rota, a 267 vai ser reconhecida como uma rota que para o turismo vai ser muito legal. A estimativa é que essa interligação vai encurtar em mais de 8.000 quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras para a Ásia. Aqui economiza dias de navios. As exportações do centro-oeste brasileiro, para vocês terem uma ideia, 68% são para os asiáticos, não é só China, estão Indonésia, Singapura, Japão, Índia. Então, isso aqui vai encurtar a distância dos produtos brasileiros que nós exportamos e que geram riquezas no Brasil e também vão gerar riquezas aos produtos que nós importamos, porque o Brasil também é comprador de matéria-prima de outros países. A ponte vai atravessar o rio Paraguai, aqui do município brasileiro de Porto Murtinho, até Carmelo Peralta, ali no Paraguai. Com 680 metros de comprimento, a ponte terá 2 pistas para veículos e 2 passagens nas laterais, para pedestres e ciclistas. A estrutura é considerada a principal obra da Rota Bioceânica, um corredor de aproximadamente 4.000 quilômetros de rodovias que vão atravessar o continente sul-americano do Porto de Santos até portos no Chile, passando pelo Paraguai e a Argentina. As obras estão previstas para começarem em janeiro e serem entregues em 2024. O investimento será de quase R$500 bilhão pagos pela Itaipu Binacional. O mito chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou.